Os crentes do Antigo e do Novo Testamento compartilham um ponto fundamental: a salvação sempre foi pelo princípio da fé. Contudo, duas diferenças principais marcam a posição dos crentes na era da Igreja em comparação com os do Antigo Testamento. Primeiro, a expressão "em Cristo", exclusiva desta dispensação, descreve uma posição inatacável e imutável diante de Deus. Segundo, o selamento com o Espírito Santo é imediato ao momento da fé. Efésios 1:13 declara: "Em quem também ao crer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa." Essa relação com o Espírito Santo é exclusiva da era da Igreja. Romanos 8 também destaca a distinção entre os que estão no Espírito e os que estão na carne, linguagem ausente no Antigo Testamento, mas que sublinha nossa posição inalterável diante de Deus. No Novo Testamento, o dízimo como prática não é instruído para os crentes da Igreja. 1 Coríntios 16:2 nos ensina que nossa oferta deve ser sistemática e proporcional. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em reserva, conforme tiver prosperado. A decisão sobre a proporção é pessoal e voluntária, como indicado em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. O Novo Testamento ensina que a doação deve refletir a boa vontade e os recursos disponíveis de cada crente, como reafirmado em 2 Coríntios 8:12. Se há primeiro a boa vontade, é aceitável segundo o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Todos os crentes, independentemente da dispensação, nascem de novo. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus, conforme ensinado por Jesus Cristo em João 3:3. O Senhor também declarou que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. João 3:5. No Antigo Testamento, personagens como Abraão, Isaque, Jacó e os profetas tinham uma relação íntima com Deus, evidência de que conheciam ao Senhor de maneira profunda. João 17:3 ensina que conhecer a Deus requer vida eterna, que é fruto do novo nascimento. Em Lucas 13:28, o Senhor Jesus menciona que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas serão vistos no reino de Deus, confirmando que também experimentaram a obra regeneradora do Espírito. O legalismo promovido pelos mestres judaizantes, como descrito em Atos 15:1, ensinava que guardar a lei era necessário para a salvação. Isso difere do conceito contemporâneo de legalismo, que geralmente se refere à imposição de regras, além da palavra de Deus como teste de espiritualidade ou fidelidade. O verdadeiro legalismo vai além das Escrituras e adiciona mandamentos humanos, muitas vezes com a intenção de medir a devoção espiritual. Porém, a obediência cuidadosa e fiel à palavra de Deus não é legalismo, mas sim fidelidade. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo menciona que essas práticas humanas são obras da carne. Em Romanos 14:3, aprendemos que devemos dar espaço para o crescimento espiritual e para a fé individual. A salvação no Antigo Testamento também estava fundamentada na obra de Cristo. João 3:36 e 1 Timóteo 2:5 deixam claro que a fé pessoal na obra redentora de Cristo é essencial. Romanos 3 explica que Deus, em sua paciência, remiu os pecados passados por meio do sacrifício de Jesus. Mesmo antes do Calvário, a morte do Senhor era uma certeza nos propósitos eternos de Deus. Salmo 32:1 exalta a bem-aventurança daqueles cujas transgressões foram perdoadas. E 1 Pedro 1 descreve os profetas buscando diligentemente o tempo e o significado das profecias sobre a salvação. Imagine a surpresa de Daniel ao receber a revelação de que o Messias seria cortado. Esses crentes do Antigo Testamento aguardavam com esperança, confiando nos propósitos divinos. O jejum, embora prático no Antigo Testamento, não é um mandamento direto para os crentes do Novo Testamento. Moisés, durante os 40 dias no monte, declarou que não comeu pão nem bebeu água por causa dos pecados do povo. Deuteronômio 9:18. Ele intercedeu em jejum porque Deus ameaçava destruir Israel. O jejum também foi praticado em momentos de grande necessidade ou arrependimento, como em Juízes 20:26 e Ester 4:15. No entanto, a ordenança de jejuar não é encontrada como um preceito no Novo Testamento.